Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então Jesus perguntou: como se parece o reino de Deus? Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com o que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então é interessante como Jesus descreve o reino de Deus para todos nós. É como algo que faz crescer, multiplicar. É algo autônomo, algo que faz a gente ser melhor, que estimula, que é incansável, que vai além de nós. É isso que ele tenta mais ou menos passar do que seria o reino de Deus para aqueles que lá estão. Mas a concepção que a gente tem de reino de Deus é de que é um local, ou reino dos céus, que é o céu. O local para onde alguns vão depois que a gente morrer, vão para o céu. E lá, aqueles que sofreram serão felizes ou serão recompensados. Então essa é a visão que grande parte das pessoas tem, de que será um local onde nós não sofreremos mais e seremos felizes, enfim, depois de uma vida cheia de dificuldades. Mas será que para nós espíritas, o reino dos céus ou o reino de Deus seria um local que a gente encontraria depois, onde a gente teria a oportunidade de descansar eternamente? Essa é uma questão que a gente tem que analisar. Segundo o Espiritismo, nós temos várias encarnações, várias vidas, e temos o plano espiritual e o plano físico. E nós sabemos que Deus está em ambos os reinos, tanto no espiritual quanto no físico, se manifestando da forma que a gente percebe em cada reino através das suas leis, dos seus mensageiros. Então Deus, para nós, está em todos esses locais. Mas por que a gente entende que Ele está em todos os locais? Porque como espírita, a gente percebe que a vida ela tem a finalidade de evolução. Então nós evoluímos, sofrendo ou felizes, nós vamos evoluindo, nós vamos seguindo a nossa vida. Então, não sofremos para sermos recompensados posteriormente. Não sofremos porque em um determinado momento depois seremos felizes. Mas nós temos sofrimentos, dificuldades, porque elas nos tornarão melhores. Porque assim nós evoluiremos. Porque assim seremos espíritos mais maduros. Porque assim, através da lei de causa e efeito, nós vamos pagando os nossos débitos e o nosso jugo, a nossa carga, o nosso fardo fica mais leve. E assim nós adquirimos conhecimento e moral. Então a gente percebe que a lógica espírita é um pouco diferente. Então não estamos encarnados para ter uma recompensa posterior. A recompensa é estar encarnado. Estamos encarnados a nosso próprio pedido. Saímos do plano espiritual para o plano físico a nosso pedido. Para quê? Para que a gente pudesse esquecer os males que nós fizemos, primeiramente, e ter uma nova proposta onde a gente pudesse pagar os nossos débitos e adquirir conhecimento, adquirir experiência, adquirir evolução. Então, para nós, aqui é um dos reinos de Deus, um reino que nos permite evoluir, um reino que nos permite pagar os nossos débitos, um reino que nos permite esquecer a ofensa que nós já fizemos, um reino que nos permite ter intercâmbio com a espiritualidade que nos intui, que nos auxilia, que nos dá instrumentos de conhecimento e de evolução. Mas o plano espiritual também não deixa de ser o reino de Deus,
porque lá nós vamos para as dimensões correspondentes à nossa evolução. E é óbvio que existem dimensões onde a felicidade impera, mas existem dimensões espirituais onde o sofrimento ainda é prevalecente. Então, e aqui na Terra nós temos pessoas que estão tranquilas, felizes, vivendo a sua vida de forma equilibrada, e pessoas que não. Então a gente percebe que o reino de Deus não é um local. O reino de Deus não pode ser encontrado em um determinado momento, em uma determinada circunstância. Onde está o reino de Deus? Jesus disse: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então a gente percebe que o reino de Deus está onde a gente está, ou seja, ele está em nós mesmos. Então o que a gente poderia buscar em um determinado local, em determinado momento, já está conosco, dependendo do nosso estado de espírito. Então a tranquilidade, o reino de Deus, o reino de justiça, de equilíbrio e de paz que o Mestre Jesus nos oferece, a todo instante que a gente lê o Novo Testamento, os Evangelhos, é o que ele nos oferece. Já está conosco. Basta que a gente saiba encontrá-lo dentro de nós. Que a gente saiba interpretar a vida de modo a encontrá-lo. Que a gente consiga interpretar felicidade, dificuldade, nascimento, desencarnação, doença, riqueza, pobreza, beleza, segundo o que o Espiritismo nos ensina. A partir do momento que a gente compreende que cada situação ela tem uma finalidade, que não julga o espírito, que não enquadra o espírito naquele rótulo, que cada encarnação é um momento, um segundo na vida do espírito, a gente começa a compreender e dar mais valor em nós mesmos. E assim a gente percebe que podemos ser felizes onde quer que a gente esteja. Então a vida não é para sofrer, para que depois a gente chegue no reino dos céus. E o reino dos céus não é obtido através de quantias, ou de quantidade de orações, ou de encontros, ou de tratamentos. O reino dos céus é obtido através de nós mesmos, do nosso reencontro conosco, do equilíbrio, da oração, da leitura, do conhecimento, da aceitação do que a vida nos oferece, da busca de novas oportunidades para a evolução. Então, através da reencarnação, através do conhecimento espiritual, o Espiritismo nos mostra que nós podemos ser felizes onde quer que a gente esteja. Podemos estar ligados a Deus, aos mentores espirituais, onde quer que a gente esteja. Isso é muito claro para todos nós, quando a gente olha ao nosso redor. Quantas pessoas são alegres ou tristes, felizes ou não ao nosso redor. Então o reino de Deus é um estado de espírito. O reino de Deus é como nós enxergamos a vida. E assim Jesus já nos mostra, através do reino de Deus, o quão era importante a reforma íntima. O quão era importante enxergar aquilo que a gente não via. Porque o reino de Deus é paz, justiça e equilíbrio que nós plantamos em nós. Só que ele diz algo interessante. Ele compara nas duas primeiras mensagens que eu li como sementes de mostarda. Então, o reino de Deus é como uma semente que a gente planta em nós. E mesmo pelo nosso desconhecimento ou ignorância, ela germina em nós de uma forma que a gente não conhece, que a gente ainda não entende. O que significa isso? Que à medida que a gente resolve compreender e adotar a moral cristã, a moral do Evangelho,
esse sentimento cresce em nós de uma forma muito maior do que a gente pode imaginar. Então a reforma íntima, a gente só precisa dar o primeiro passo. Os sentimentos, a mudança, a transformação, ela vem em nós muito mais forte do que a gente imagina. Ela germina, ela vai brotar, ela vai se tornar muito mais poderosa do que a gente imagina. Então é por isso que a gente lê que nós somos muito mais fortes do que a gente imagina, mais poderosos do que a gente imagina. Que nós temos uma capacidade muito maior do que a gente compreende. Porque o bem em nós, ele é inato. Ele está pronto para ser descoberto e utilizado. E quando a gente descobre o prazer da caridade, o prazer do trabalho espiritual, o prazer da ajuda, do auxílio, não tem como voltar atrás. É desconhecido um espírito que tenha tido o prazer de praticar o bem e tenha voltado atrás. Os espíritos ignorantes podem ser inteligentes no aspecto do conhecimento tecnológico, mas no aspecto moral, uma vez conhecido, nós não conseguimos deixar de sentir o amor ao próximo, de sentir a felicidade em ajudar, em ver o sorriso de uma criança ou da outra pessoa ao nosso redor. Uma vez que isso tome conta de nós, a semente vai virar uma planta que vai brotar e isso não tem volta mais. E é isso que o Mestre Jesus tenta nos ensinar. Que o reino de Deus está muito mais perto de nós do que a gente imagina. E que cada vez que cada um de nós consegue perceber isso, a terra vai se alterando, as energias vão se alterando, e nós vamos ficando leves, e aqueles que estão ao nosso redor também vão ficando mais leves. E assim a gente percebe que podemos ter um plano encarnado, podemos ter uma terra mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa, quando todos encontrarem o reino de Deus dentro de si. Porque aí estaremos tranquilos. Quando a gente perceber que temos Deus dentro de nós, a nossa incessante busca por outras coisas se encerra. Porque quando a gente descobrir que temos tudo o que precisamos em nós, não precisaremos de tantas coisas quanto a gente precisa hoje. É por isso que os espíritos superiores são tranquilos, serenos. Eles têm projetos, mas fazem tudo com tranquilidade, com serenidade, sabendo o momento de cada coisa. Nós é que somos desenfreados, achando que sem isso ou aquilo outro, a vida não vai dar certo. A vida não é boa. Se eu não conseguir isso ou aquilo, a minha vida não é boa. Para eles, não. A vida é boa. Estar vivo é bom. Porque eles já têm o que basta a eles. E é isso que nos falta encontrar. O equilíbrio que está dentro de nós mesmos. Aquele equilíbrio que vai fazer com que a gente não queira mais nada. Aí teremos bens materiais, porque temos uma missão na Terra a cumprir. Simplesmente isso. A importância que os bens materiais terão para nós é a de simples uso enquanto tivermos um projeto de encarnados. Não o valor que nós damos para eles hoje, para alimentação, para vestuário. Valor muitas vezes muito maior do que para o nosso projeto espiritual, para os nossos sentimentos. Então assim a nossa forma de vida, ela passa a ser diferente. Então o reino de Deus, ele é muito interessante. A gente, mudando a nossa concepção, percebe que não há um local específico. Porque local não significa nada. Nas várias dimensões que nós temos espíritos felizes e tristes. Em várias das possíveis dimensões que nós podemos passar. Então é o nosso estado de espírito que diz quem nós somos. É a nossa vibração que decorre dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, é que diz quem nós somos. É ela que definirá aquilo que nos cerca, o que nós atrairemos enquanto encarnados e desencarnados.
Então, uma busca incessante que nós temos cessará. E, enfim, nós teremos o equilíbrio onde quer que a gente esteja, tanto encarnado quanto desencarnados. Então, meus amigos, o Mestre Jesus se faz presente a cada dia. A cada lição que Ele nos passou há 2000 anos, nós começamos a entendê-la melhor à luz do Espiritismo. Mas além de entendê-la, nós precisamos aplicar em nossas vidas o que o Espiritismo nos propõe. De que forma buscaremos o reino de Deus dentro de nós? Agora eu já sei que está comigo, mas onde que eu vou achar? Como? Como a gente vai buscar o que tem de melhor em nós? Como buscar a certeza em nós? Como buscar a paz de espírito? Tudo isso através da nossa fé. Através do nosso conhecimento. Através das nossas reflexões. Para que a gente compreenda que só faz sentido o que o Espiritismo nos diz quando a gente compreende todo o contexto de desencarnado, encarnado, evolução, sofrimento, crescimento, limpeza do nosso perispírito, da nossa mente e energias equilibradas onde quer que a gente esteja. Então o conjunto nos faz entender que o Espiritismo nos mostra que o reino de Deus está em nós. Então essas são as nossas lições do dia de hoje. Que a gente sempre busque o que já está em nós. Com muita atenção, a gente volte a nossa atenção para nós mesmos. Para que a gente encontre o reino de Deus dentro de nós. Através das nossas alegrias, das nossas tristezas, perguntando sempre: por que eu tenho o direito de ser feliz e outras pessoas não? Por que eu sofro? Por que eu não tenho filhos ou por que eu tenho filhos? Por que eu tenho marido ou esposa ou não tenho? Por que eu pude estudar tanto ou não pude? Porque cada circunstância dessa tem um significado para nós. Cada circunstância da nossa encarnação, ela tem um objetivo. Eu sou homem ou mulher por um motivo. Eu sou pai ou não, ou mãe ou não, por um motivo. Eu tive condições de estudar ou não por um motivo. Compreendendo os motivos, a gente compreende o nosso projeto. E o projeto nos mostra o quão importante nós somos. E compreendendo isso, a gente vai ver que Deus está conosco. Estando conosco, os nossos problemas estão resolvidos. E graças a Deus.